Despertar com o mago. 9 saber do mago da oratória. 9 saberes que o mago da oratória deve dominar. Esse é o Despertar com o Mago desta manhã. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos aprender sobre os saberes. Saber, conhecimento. Saber, ter. Saber é ser. Saber é fazer. Então, o mago da oratória, ele domina esses 9 saberes que eu vim trazer hoje aqui para você, esse conhecimento refinado, preparado exclusivamente para você. Sabedoria. Tem uma sabedoria que ela é horizontal. E essa sabedoria do saber, do conhecimento, do ter, do ser, do fazer, ele é horizontal. Mas em algum momento ela é vertical também. A sabedoria, ela transcende. Então, o conhecimento terrestre, ele é adquirido. E o conhecimento da sabedoria vertical também é adquirido. Pedes e receberás. Pede a Deus a sabedoria e Ele te dará. Salomão foi lá e pediu para Deus conhecimento. Quando ele pediu conhecimento, ele pediu sabedoria. E por ele ter pedido conhecimento, quando podia ter pedido riqueza, honra, bens permanentes e vida longa, Deus deu para ele tudo isso. Está escrito lá que a sabedoria, ela vivia com Deus desde o princípio. Ela era arquiteta de Deus. Isso transcende. Como que a sabedoria, ela era arquiteta de Deus? Está escrito lá que ela tem uma coroa, e na cabeça dela tem uma coroa. Que ela é guardiã do portal do templo. E ela também tem na sua mão esquerda riqueza e honra. E ela tem na mão direita vida longa e bens permanentes. Então essa riqueza, essa vida longa, essa honra que a sabedoria vertical tem, isso transcende. É de difícil entendimento. Assim como é também de difícil entendimento, muitas vezes, o conhecimento terrestre. Mas o homem que tem entendimento tem muita coisa. E um mago da oratória, plim, plim. Um dos propósitos do treinamento do mago da oratória é trazer conhecimento, trazer experiências. E eu vou mostrar para você hoje, então, 9 saberes de um mago da oratória. Que ele tem, que ele é e que ele aplica. Então, o primeiro saber que eu quero trazer para você é um mago da oratória, ele sabe começar. Então, o primeiro saber é saber começar. Fazer a abertura. Captar a atenção da audiência, a atenção do ouvinte. Então, um mago da oratória, a primeira coisa que ele precisa aprender é começar. Como fazer abertura. Como que ele começa uma live, como que ele começa uma palestra, como que ele começa uma apresentação. Tudo isso, dentro desse contexto todo de uma apresentação, o começo, o início é fundamental. Então, se você consegue nos primeiros segundos captar a atenção das pessoas, você consegue muita coisa, ainda mais num mundo digital, onde está todo mundo conectado. Imagine você vai fazer uma reunião com seus colaboradores, imagine você indo fazer uma apresentação numa palestra para 10, para 100, para 1000 pessoas, todas elas estão com o aparelho celular na mão, e você dizer para elas que aquilo que você está trazendo, que o conhecimento que você está trazendo, que a informação que você está trazendo, ela é relevante, ela é importante e ela pode transformar a vida daquela pessoa. Então, saber começar, saber apresentar o início é fundamental. Então, 9 saber de um mago da oratória. E o primeiro saber que ele precisa aprender é o saber começar. Esse é o primeiro saber. Plim, plim. Pega o primeiro código. O segundo código é saber enxergar. Olha só, é diferente enxergar de olhar. Quando eu olho, é visão. Tenta imaginar uma câmera. Então, segundo é saber enxergar. Imagine uma câmera.
A câmera de uma filmadora, a câmera de um celular, a câmera de uma máquina, ela filma. Então, a partir do primeiro momento, a câmera, ela olha. Mas saber enxergar é maior do que olhar. Enxergar é saber olhar e interpretar. Então, o mago da oratória, ele não sabe olhar. O mago da oratória, ele sabe enxergar. E enxergar significa, na visão dos orientais, mais do que só forma e cor. Quando ao saber olhar, é superficial. Olhar é forma e cor. Os orientais nos ensinam que tem 5 tipos de visão. Então, o primeiro tipo de visão é forma e cor. Então, eu aprendo no projeto, no treinamento Mago da Oratória, eu aprendo a enxergar. São 5 saberes, 9 saberes que eu aprendo com o Mago da Oratória. Enxergar é um deles. Eu consigo observar que tem forma e cor. A partir daquela forma e daquela cor eu consigo entender que tem... Vamos imaginar um ser humano, quando você está lá numa audiência, quando você está lá falando com um grupo de pessoas. Então, quando você olha aquele grupo de pessoas, pelo nível intelectual daquelas pessoas, você observando elas, você não faz julgamento, você consegue compreender que são pessoas simples, que são pessoas que estão ali, mas são seres humanos, que elas têm uma história, que elas têm um passado, que elas têm uma vida, que elas têm uma família, que elas têm sonhos, que elas têm objetivos. Então, quando eu sei isso, saber enxergar, é quando eu consigo enxergar além da forma e da cor, além do olhar. Então, o mago, ele sabe enxergar, ele sabe transcender, além da forma e da cor. Esse é o segundo saber, plim, plim, saber enxergar. O terceiro saber é saber conduzir. O mago da oratória, ele sabe conduzir. Ele faz um script, ele sabe fazer um roteiro, ele sabe conduzir o tempo. Então, o mago da oratória, se ele sabe que ele vai ter 5 minutos para falar, se ele vai ter 10 minutos para falar, 15 minutos ou meia hora, ele sabe conduzir o tempo. Ele não preenche o tempo com improvisação. Ele preenche o tempo com conteúdo, com experiência, com história. Ele sabe, então, conduzir. Ele sabe organizar o início, ele sabe organizar a estrutura, ele sabe a parte lógica, ele sabe contar histórias, ele enxerga, ele consegue perceber o todo. Então, o mago da oratória, o terceiro saber, ele sabe conduzir. Plim, plim. O quarto saber, ele sabe sintonizar. O que é sintonizar? Ele entende de energia das palavras, ele entende de frequência, ele entende do ambiente, ele entende como que as pessoas, elas pensam, ele entende observando, enxergando as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Ele consegue entender e conectar, ele conta histórias, ele muda a frequência da voz, ele fala alto, ele fala baixinho, ele enfatiza as palavras, ele dá ênfase para algumas palavras, ele emociona, ele conta histórias, ele sorri, ele tem humor, ele sabe sintonizar. Esse é o quarto saber, plim, plim, de um mago da oratória. Sintonizar ele com a sua audiência. Legal, né? Então, os 9 saberes do mago, e esse é o quarto. Então, primeiro, reforçando, saber começar, saber enxergar, saber conduzir e saber sintonizar. Qual que é o quinto saber de um mago da oratória? Ele sabe explicar. É a lógica,
é o logos de Aristóteles, lá da oratória clássica. É a teoria, é ser claro, extremamente claro e explicar de forma simples. Então, explicar, Einstein dizia que se você não for simples, as pessoas não vão entender. Então, ele criou, e é conhecido hoje, a fórmula de Einstein. Então, no saber explicar, está inserida também a fórmula de Einstein. Qual que é a fórmula de Einstein? Seja simples. Explique de uma forma que a criança de 12 anos ela consiga compreender. Plim, plim, fórmula de Einstein. Saber explicar, como se todos os ouvintes tivessem 12 anos, ou seja, de forma simples. Eu aprendi isso e eu aplico muito isso, muitas vezes em reuniões, em palestras com grandes executivos, mas há uma tendência natural de você estar com determinados grupos de pessoas e ter pessoas com diferentes tipos de nível intelectual. E se você focar, por isso que é importante saber enxergar, porque se você focar no conhecimento intelectual, pelo nível intelectual dos executivos, tem pessoas simples que estarão na sala que não vão entender dependendo do tipo de palavra que você vai usar. Então, quando você está explicando, você vai ter que explicar de uma forma simples, como se eles tivessem 12 anos. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente com palavras técnicas que são relativas do meio aonde você vive, que as pessoas podem não entender. Então, você se perceber, você compreender que aquele grupo de pessoas, uma palavra que é comum para você, que é uma palavra extremamente natural para você, pode não ser tão natural para uma pessoa desconhecida. Então tem um linguajar, tem alguns tipos de palavras que são comuns do seu ambiente, do seu grupo de pessoas, da sua tribo, mas não é de compreensão para todos os ouvintes. Então saber explicar, saber apresentar as palavras de forma simples. Esse é o quinto saber. E o sexto saber, plim plim, saber resumir. Pega esse código. É a capacidade de síntese, a capacidade de condensar, de fundir. Então, resumir. Então, eu muitas vezes, quando vou fazer uma palestra, quando vou fazer uma apresentação, eu vou fazendo uma busca, primeiro eu garimpo busco muito conhecimento. E conforme eu vou buscando conhecimento, esse conhecimento eu vou sintetizando, vou resumindo. Só que no final, eu tenho uma palestra, uma apresentação de meia hora, de 15 minutos, de 20 minutos, de uma hora, só que eu acabei organizando esse conhecimento em slides, eu faço uma sequência lógica, e eu vou colocando esse conhecimento já resumido, eu coloco ele resumido em slides de PowerPoint. Só que não foi poucas vezes que no final da apresentação, que eu estou organizando ainda, eu tenho 200, 300 slides. Eu fui buscando conhecimento e colocando. Daqui um pouquinho eu tenho 300 slides. Sabendo eu que para uma apresentação de 15 minutos, 3 slides é suficiente. Como assim, Giovanni? É um slide com uma foto, com uma palavra de força. Um slides eu consigo colocar conteúdo, conhecimento, falando por até 5 minutos. Às vezes até mais. Às vezes eu posso fazer uma apresentação inteira com um slide. Então, imagine agora, eu estou dizendo para você os 9 saberes do mago da oratória. 9 slides. Então, eu tenho aqui 15 minutos, 20 minutos para falar para você. Dentro desses 20 minutos, eu tenho 9 slides. Cada palavra dessas é um slide. Mas eu poderia só colocar um slide. Os 9 saberes do mago da oratória. E daí eu vou falando sobre o que é o saber. Os 9 saberes. Mas eu posso fazer também para cada um do saber um slide. E eu posso colocar lá só saber resumir, que é esse conteúdo que eu estou fazendo agora. Eu posso só fazer resumir, mas eu posso colocar também conteúdo embaixo.
Mas é importante eu estudar, me preparar, que é lá o saber conduzir, que é o script, o roteiro, que é o terceiro saber. Então, quando eu sei resumir, agora como é que eu faço com 200 slides, com 300 slides, e eu tenho só 20 minutos para falar? Ah, é um sofrimento. O mago sofre. O mago da oratória sofre. Sabe por quê? Porque o compromisso, o comprometimento do mago é fazer com que a sua audiência, que é a pessoa que está ouvindo, o seu público, as pessoas que precisam aprender. Então, na experiência, no conhecimento do mago, ele diz assim, é muito precioso, eu pesquisei, foram horas, horas e horas, para preparar 200, 300 slides, muitas vezes são 10 horas de garimpo, de conhecimento refinado, tudo o que está lá no Google, tudo que está lá na internet, nos livros, nas experiências vivenciadas, virou 300 slides. Daí eu chego e digo assim para o mago, ei, mago, é só 9 slides. Não. Sim, você tem que resumir. Mas e como que eu faço? Aquele conhecimento que está lá no slide 125, aquele conhecimento que está lá no slide 180, não vai dar. É só 20 minutos. Você vai ter que resumir, você vai ter que sintetizar. Então, a capacidade de resumir e tirar aquilo que realmente é a essência do conteúdo. Saber resumir. Essa é uma habilidade do mago. Plim, plim. Então, saber começar é o primeiro. Saber enxergar é o segundo. Saber conduzir é o terceiro. Saber sintonizar é o quarto. Saber explicar a lógica é o quinto. Saber resumir é o sexto. E agora o sétimo. Saber acordar. Fazer acordos. Fazer acordos. Acordos é ganha-ganha. Sempre que eu converso com as minhas equipes, eu digo para eles que nós sempre temos 3 tipos de acordo. Nós temos que fazer um ganha-ganha que seja da seguinte forma. É bom para você, que é o colaborador, é bom para quem vai servir-se da nossa organização, então é bom para o usuário do nosso serviço, do nosso produto, e tem que ser bom para a organização, tem que ser bom para a empresa. Eu sou um gestor também, sou um gestor público, então eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mas eu sempre faço negociações, eu sempre faço acordos, e sempre que eu fizer acordo, eu preciso colocar junto, saber acordar, é saber o senso de justiça. Então, sempre que eu for fazer acordos têm uma relação de ganha-ganha. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para quem vai usuário, quem vai usar. Então, quando eu estou falando isso dentro da organização que eu trabalho, como eu sou representante da instituição, eu represento a instituição. Então tem que ser bom para o colaborador, tem que ser bom para o usuário e tem que ser bom para a instituição. Se esses 3 ingredientes estiverem juntos, nós podemos fazer um acordo. Agora, se esses 3 não estiverem juntos, alguém vai perder, nós precisamos encontrar um novo caminho. E se dentro dessa condição toda nós não conseguirmos fazer um acordo, eu terei que tomar a decisão, aquele critério que eu entenda que naquele momento seja o mais justo, seja o necessário, que seja o que tem que ser feito. Então, saber fazer acordos é uma habilidade, é um saber também do mago da oratória. Plim, plim, mais esse código. O 8º, esse é difícil, saber ouvir. Eu tenho me esforçado muito para aprender a saber ouvir. Saber ouvir é saber se colocar no lugar do outro, é empatia, se colocar no lugar do outro, compreender como o outro compreende, entender o nível intelectual da outra pessoa, quem sabe o que ela está falando, baseado no conhecimento, na experiência, no entendimento que ela tem, é a verdade dela. Então não é fácil isso.
Não é nada fácil. Principalmente quando você domina esses 9 saberes. E aí você, dominando esses 9 saberes, você conversando com pessoas que têm um nível intelectual baixo, e você tem que entrar na sintonia com ela e fazer com que ela, persuasão, aí entra a capacidade de persuasão, apresentar seus dados, sua lógica, o seu conhecimento, a sua experiência e ouvir como que essa pessoa está entendendo, como que ela está compreendendo. Muitas vezes nós falamos e achamos que as pessoas entenderam. Então é muito importante compreender o ponto de vista também do outro. Não é fácil. Concordo que esse dos saberes, eu acredito que é o mais difícil para mim. O mais difícil para mim é saber ouvir. É entender como que o outro está pensando, como que o outro pensa, baseado em tudo aquilo que você já conhece, toda a experiência que você já tem. E você muitas vezes tem que se dobrar e tem que mudar o seu ponto de vista, mudar a sua crença, mudar aquilo que você acredita. Então, saber ouvir é um saber do mago. Plim, plim, o 8º saber. E o último saber, que é importante e é fundamental também para o mago da oratória, saber concluir, fechar. Contar histórias, fechamento, emoção, encerrar, fechar ciclo. Então, para fechar, eu vou dizer para você que dentro dessa estrutura dos 9 saberes do mago da oratória, tem 4 situações que são extremamente importantes que você deve colocar aí, escreva aí no seu caderninho, para que depois você possa voltar e revisar. Então, o primeiro saber, saber começar. O segundo saber, saber enxergar, que é diferente de só olhar. Saber conduzir, é o script, é o roteiro. Saber sintonizar, é como se conectar, conectar espírito com espírito, alma com alma, cérebro com cérebro, haver uma conexão, uma junção. Saber explicar é a lógica, é o logos de Aristóteles. Saber resumir é pegar somente a essência, aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que é transformador. Saber fazer acordos, ganha, ganha. Saber ouvir, empatia. E saber concluir, plim, plim, despertar com o mago da oratória. Então são 4 tipos de forma que você pode colocar esse saber para fazer uma análise agora mais profunda. Você vai aprender esses tipos de saberes a partir das suas experiências. Então você adquire esses 9 saberes a partir das suas experiências. Logo, quando você prova, então nesse exato momento eu apresentei para você um cardápio com 9 saberes, então você provou. A partir do segundo momento, segundo estágio, eu vou chamar de 4 estágios. O primeiro são as experiências, aquilo que você provou. O segundo estágio é quando você comprova. Você pega isso e saboreia. Então depois você vai pegar, entra aí, vai ficar gravado aí no IGTV do Instagram, e eu estou levando lá também para o meu canal do YouTube Mago da Oratória. Se você não faz parte ainda do meu canal Mago da Oratória, coloca lá no YouTube Mago da Oratória. E aí você acompanha todos os episódios que já estão lá. Depois você volta lá e revisa. Então daí você comprova, você saboreia, você vai lá e aplica esses 9 saberes, aplica na sua vida e você consegue então saborear. Aí você avalia, você pega agora isso e diz assim, uau, esse conhecimento é legal, esse conhecimento é importante, esse conhecimento ele é transformador. E no 4º estágio são as crenças. É aquilo que você já praticou e aquilo que você acredita. Então esses são os 4 estágios da aplicação do saber na sua vida. A partir das experiências, a partir da comprovação, a partir da lógica que você avalie e a partir das crenças naquilo que você acredita. Valeu? Plim, plim. Bem-vindo ao Despertar com o Mago. Que esse conhecimento possa ser relevante para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional.
Anote aí e um bom dia, um excepcional dia. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, transformando vidas pelo poder da oratória. Boas novas até os confins da terra. Aguardo você no próximo episódio.